Já vimos em vídeos anteriores como que ocorreu a colonização portuguesa. Vejamos agora o que ocorria nas áreas colonizadas por outras nações europeias que estiveram no continente americano, tais como os espanhóis, os ingleses e os holandeses. A começar pelo modelo de colonização espanhol, que será o tema central desse vídeo. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Para melhor administrar as terras conquistadas, os espanhóis as dividiram em 4 vice-reinos, que era a Nova Espanha, a Nova Granada, o Peru e o Rio da Prata. Além disso, criaram 5 capitanias gerais, que era Cuba, Guatemala, Flórida, Venezuela e Chile. O governo dessas divisões administrativas seria exercido por vice-reis e capitães gerais, nomeados pelo rei da Espanha. Ao lado desses governantes, funcionavam tribunais de justiça igualmente controlados pelo rei, que eram as audiências. Outro organismo de governo era o Cabildo, que era uma espécie de Câmara Municipal que estabelecia impostos e fazia as leis nas vilas e cidades. Essa estrutura administrativa tinha como complemento a Igreja Católica, cuja presença na América Espanhola era tão forte quanto na América Portuguesa. De fato, Igreja e realeza trabalhavam juntas e se auxiliavam mutuamente no controle das colônias. Assim, o Papa concedeu ao rei espanhol o direito de administrar os interesses eclesiásticos na América. Em troca, o rei se comprometeu a ajudar na expansão do catolicismo. A Igreja atuava em 2 frentes principais. A primeira eram as missões, que consistiam em aldeamentos destinados a catequizar os índios, integrando-os aos costumes europeus. E o segundo eram os tribunais da Inquisição, instalados na Nova Espanha e no Peru, que julgavam os hereges, isto é, os acusados de divulgar ideias que a Igreja considerava contrárias à fé católica. Falarei um pouco agora sobre a economia colonial. Uma vez destruídos o Império Inca e a sociedade asteca, os espanhóis passaram à exploração em larga escala das terras conquistadas. Seu principal objetivo era extrair, a curto prazo, o máximo de riquezas possível. Para isso, lançaram-se à escravização em massa dos indígenas. Uma das formas de trabalho escravo ou semi-escravo adotada na América Espanhola foi a chamada encomienda, que foi introduzida no continente em 1503. Conhecidos como encomendeiros, os colonos recebiam do rei da Espanha a permissão para explorar o trabalho de determinado número de nativos. Em contrapartida, deveriam providenciar assistência material para esses nativos e convertê-los ao cristianismo. A encomienda era uma forma de exploração muito parecida com a escravidão. Havia apenas uma diferença entre esta e aquela. Enquanto os descendentes dos escravos eram também escravos, os descendentes dos nativos submetidos à encomenda só estavam sujeitos ao trabalho forçado até a 4ª geração. Entretanto, esse limite raramente era respeitado pelos espanhóis, de modo que a encomenda continuava a oprimir os descendentes dos nativos, que eram submetidos a elas bem depois da 4ª geração. Com o trabalho escravo dos indígenas nas minas de ouro e de prata da América e os enormes lucros dessa exploração, a Espanha conquistou por certo tempo a supremacia na Europa. Todo ano, uma frota partia do porto espanhol de Sevilha para Veracruz, no México atual, e voltava carregada de ouro e prata. Dessa forma, o centro da economia europeia, que durante vários séculos fora o Mediterrâneo, deslocou-se definitivamente para o Atlântico. Entretanto, a abundância de metais preciosos inflacionou os preços na Europa, que chegaram a quadruplicar no período de um século. Os espanhóis que vinham para essas colônias gozavam de privilégios, em contraste com seus descendentes nascidos na América, que eram os chamados criollos. No próximo vídeo eu falarei sobre as colônias inglesas. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.